Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lógica elementar de Desidério Murcho, né? Compreende-se melhor os fenômenos linguísticos pensando no triângulo. Uma das pontas estão entidades físicas, como sons ou traços que, por si, não têm qualquer poder para, entre outras coisas, falar de entidades como árvores, átomos e galáxias. Mas também de sentimentos, anelos e paixões que estão na outra ponta deste triângulo imaginário. Quem coordena e faz a ligação entre essas duas pontas do triângulo são agentes linguísticos, como seres humanos, e é essa coordenação espantosamente bem-sucedida que se chama convenção linguística, sem que na maior parte dos casos o tenha explicitamente convencionado. Vários seres humanos usam coordenadamente certos sons para falar da água e para fazer outras coisas, dependendo do contexto. E só isso lhes dá esse poder quase mágico. Assim, as frases não se reduzem às suas componentes físicas, que são os sons ou traços. Ao invés, são os usos coordenados que os agentes linguísticos fazem dessas componentes físicas que fazem delas frases. Quando se olha apenas para essas componentes, não se compreende como tem poder simbólico. Em filosofia é comum usar o conceito de proposição, porém, nem todos os filósofos concordam que é preciso postular proposições para explicar a linguagem. Em contraste, a existência de frases não é polêmica. E se o conceito de frase for adequadamente compreendido, não o reduzindo à sua componente física, torna-se ocioso usar o conceito de proposição no desenvolvimento da lógica. Em qualquer caso, para compreender os aspectos elementares do conceito de proposição, considere-se duas ou mais frases da mesma língua ou de línguas diferentes que têm o mesmo significado, como Ursenar nasceu na Bélgica e Ursenar was born in Belgium. É razoável considerar que se trata de duas frases que exprimem a mesma coisa. A ideia é então que exprimem a mesma proposição. Assim, considera-se que uma proposição é o conteúdo verdadeiro ou falso expresso por uma frase. Será depois preciso explicar o que é conteúdo. De notar que alguns matemáticos chamam proposição as variáveis de frase, e não ao que é comum em filosofia entender-se por essa palavra. Ao contrário das frases, as proposições não têm qualquer componente concreta, são entidades inteiramente abstratas, porém, o que significa dizer que uma entidade é concreta e outra abstrata? Apesar de não ser fácil definir esses conceitos de maneira inteiramente satisfatória, já se ganha uma boa compreensão contrastando os círculos que se desenham num papel com o conceito matemático de círculo. No primeiro caso, trata-se de entidades físicas, traços num papel, localizados no tempo e no espaço. O conceito matemático de círculo, em contraste, não parece localizado no tempo nem no espaço. Talvez resulte apenas por abstração mental a partir dos vários círculos concretos ou de uma definição matemática estipulativa. Nesse caso, não é independente de quem o concebe ou estipula, ou talvez seja uma entidade platônica no sentido de existir no mundo abstrato, fora do espaço e do tempo, inteiramente independente de haver ou não quem conceba ou estipule o conceito de círculo. Seja como for, o conceito de proposição é abstrato num ou noutro desses sentidos, ou em sentidos próximos. Já as frases têm componentes inequivocamente concretas, ainda que não se reduzam a elas. Por isso, nenhuma frase é uma proposição, tal como nenhum círculo concreto escrito num papel um círculo abstrato. Daí que escrever o seguinte esteja errado, caso se entenda o conceito de proposição como é comum hoje em dia. A proposição Ursenar era romancista é verdadeira. Porque as proposições são atualmente entendidas como entidades abstratas, a frase anterior está errada, uma vez que presume que entre aspas está a proposição de que Ursenar era romancista, porém, o que realmente está entre aspas é uma frase que exprime essa proposição. As proposições não se escrevem nem são postas entre aspas, ao contrário das frases, porque são entidades sem qualquer componente concreta. Pela mesma razão, também não se desenha círculos abstratos. Assim, as maneiras adequadas de escrever e falar são as seguintes. A proposição expressa pela frase Ursenar era romancista é verdadeira. A proposição de que Ursenar era romancista é verdadeira. A proposição de Ursenar era romancista é verdadeira. Esta última maneira não é inteiramente adequada, caso se entenda a convenção do itálico aproximadamente como a das aspas, mas é usada por vezes, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vídeos. Até a próxima.